Irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje a solenidade do martírio de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo foram mártires, foram mortos em Roma. A história nos conta que São Pedro foi martirizado, foi morto, crucificado. A história nos conta que São Pedro, quando estava para ser crucificado, queriam crucificá-lo como Jesus. E ele disse: eu não sou digno de morrer, de ser crucificado como meu mestre. Não sou digno de ser crucificado como Jesus. Pegaram, viraram a cruz de ponta cabeça e ele foi crucificado. Algumas pessoas, durante algum tempo, chegaram a dizer que Pedro não foi a Roma, que Pedro não viveu em Roma. Então, na década de 70, Papa Paulo VI, ele escolheu alguns arqueólogos, algumas pessoas profissionais na área, que não eram cristãos, que não eram católicos, e mandaram estas pessoas fazerem uma escavação na Basílica de São Pedro, para ver se realmente Pedro havia sido enterrado lá. Depois de meses, depois de muito tempo, aqueles arqueólogos, aqueles profissionais, eles disseram: Pedro seguramente, ou muito provavelmente, está enterrado neste local. Mas por que São Pedro está enterrado onde nós temos a Basílica do Vaticano hoje? A história é muito interessante. Quando São Pedro morreu, quando São Pedro foi morto, havia um local em Roma que era conhecido como Cemitério dos Pagãos, uma colina bem afastada da cidade, bem fora do centro. Então todas as pessoas que não eram membros do Império Romano, todas as pessoas que não eram de uma família real, as pessoas eram encostadas, eram jogadas nesse cemitério e eram enterradas com os pobres. O local desta colina, o local desse cemitério, se chamava Colina do Vaticano. Era um local bem afastado de Roma. Depois, com o tempo, quem gosta de história, aconteceu no ano de 313, um imperador romano, Constantino, no mês de fevereiro, Constantino promulgou um decreto chamado Edito de Milão. E naquele Edito de Milão, Constantino deu liberdade para todos os cristãos. Então, Constantino dando liberdade para todos os cristãos, o cristianismo, o catolicismo, os apóstolos, os primeiros cristãos, eles eram católicos. Naquela época, o cristianismo, o catolicismo começou a crescer e os cristãos começaram a ter um zelo muito grande pelo túmulo de São Pedro. Pedro viveu aqui, Pedro está enterrado aqui. Então construíram uma pequena capela, depois construíram uma igreja maior. E na época da Renascença, no período lá no fim da Idade Média, com o crescimento das artes, do belo, a igreja construiu uma grandiosa basílica onde antigamente havia sido enterrado São Pedro, lá naquele local isolado de Roma, que é hoje a Basílica do Vaticano. Então a nossa igreja tem história. A Igreja Católica não surgiu de um sonho de um pastor. A Igreja Católica não surgiu de um sonho de um mortal. A Igreja Católica não é fruto de uma mágica, de uma intuição humana. A Igreja Católica é fruto do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. Esta é a história de Pedro. Daqui a pouco o padre volta a falar de Pedro. A história de São Paulo também é belíssima. São Paulo se converteu. A exemplo de Pedro, o nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. Quando na Sagrada Escritura nós percebemos a mudança do nome, muda a missão da pessoa. Ele era Simão, se tornou Pedro, se tornou pedra. Paulo, ele era Saulo, algo pequeno, frágil, e depois ele se tornou Paulo. E São Paulo conta a história, e a Sagrada Escritura diz isso é histórico. São Paulo, a exemplo de São Pedro, São Paulo esteve em Roma, São Paulo foi decapitado. Tem um local em Roma que eles chamam o local das
agora o padre, eu não me recordo se é das 3 ou das 7 fontes. Tem um local em Roma que eles dizem que quando a cabeça de São Paulo quando São Paulo foi degolado, a cabeça dele pingou em 3 lugares diferentes, eu acredito que sejam as 3 fontes, pingou em 3 lugares no chão e lá jorrou 3 fontes que tem água até hoje. Então São Paulo também foi degolado. Quando nós vemos a história de pessoas como São Pedro e São Paulo, nós pensamos assim: São Pedro e São Paulo, grandes homens, São Pedro e São Paulo importantíssimos na história da igreja. Mas São Pedro e São Paulo foram pessoas que sofreram. São Pedro e São Paulo foram pessoas que tiveram dificuldades. A vida aqui na terra é uma vida marcada por muitos desafios. A vida aqui na terra é uma vida marcada muitas vezes por sofrimento. Existem algumas pessoas que dizem assim: por que eu sofro tanto? Por que eu tenho tantas dificuldades? Deus é sábio. Deus jamais permitiria uma dor. Deus jamais permitiria um sofrimento. Deus jamais permitiria uma humilhação, uma limitação física que não fosse para nossa santificação. O ideal da vida não é ter 1 bilhão na conta bancária. O ideal da vida não é ter uma Ferrari na garagem da casa. O ideal da vida não é fazer uma viagem internacional todos os anos. Nós fomos criados para amar e servir a Deus e um dia viver com Ele para sempre. O ser humano muitas vezes ele tem uma visão e sonhos muito rasteiros, muito pequenos. O sonho, a meta, a finalidade da vida humana é viver com Deus. O Evangelho de hoje traz uma mensagem belíssima, falando que a finalidade da vida humana é viver com Deus. Jesus disse para São Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Em outras palavras, guarde no coração, em outras palavras, é seguro ser católico, é seguro estar com Deus. Não existe nada mais seguro, não existe nada mais estável, não existe nada mais belo do que estar na igreja, na comunidade fundada por Jesus. Não nos falta nada. O padre dizia que eu passei 12 dias no hospital com cólica renal. Em alguns momentos, quando eu estava com cólica, com dor, 12 dias no hospital, eu pensava que era o fim do mundo. Quando nós temos uma gripe, um resfriado, uma constipação, parece que aquilo não vai acabar nunca. Parece que era o fim do mundo. E aí de repente veio um padre me visitar. Graças a Deus, várias pessoas me visitaram e tinha um padre, o padre Ângelo, um padre mexicano. E o padre, quando ele me visitou, eu falei assim: padre, eu quero pedir algo. Não se assusta com aquilo que o padre vai dizer agora. E eu falei assim: padre, eu quero te pedir algo. Ele falou: o que você quer pedir? Padre, eu quero a unção dos enfermos. Tem algumas pessoas que têm uma ideia muito errada de unção dos enfermos. Algumas pessoas vão dizer assim: o padre pediu unção dos enfermos porque ele estava morrendo. Unção dos enfermos não é para quem está morrendo, para quem está morrendo, para quem está a morrer. Unção dos enfermos é para quem quer recuperar a saúde. Então veja a beleza da Igreja Católica. Está doente? Unção dos enfermos. Pecou? Confissão. Sente que a alma precisa ser fortalecida? Eucaristia. Sacramento do sacerdócio, sacramento da ordem. Não nos falta nada na igreja de Jesus. Jesus diz a São Pedro, que palavras lindas: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não canso de dizer que alegria ser católico, que alegria pertencer à igreja de Jesus.
Às vezes nós nos acostumamos com algumas coisas que são tão lindas que nós deixamos de refletir e que nós deixamos muitas vezes de valorizá-las. Existem no mundo aproximadamente 30 mil nomes de igrejas diferentes. Nós poderíamos ser membros de uma dessas igrejas. Do lado da minha casa tem uma igreja mesmo, igreja presbiteriana. Existem muitas igrejas. Qual que é a diferença? No Brasil mesmo, alguns de vocês já foram para o Brasil. Se vocês forem para o Brasil, tem um ditado no Brasil que diz assim: pequenas igrejas, grandes negócios. A pessoa funda uma igreja e de repente fica rico. E aí 10%. Se você tem fé, dá o seu dinheiro. Então tem muitas igrejas no Brasil. Igreja tem pessoas seríssimas, mas existem muitas igrejas. Qual que é a diferença entre estas igrejas? Qual que é a diferença entre ser católico, batista? Aqui do lado em Hong Kong nós temos a igreja anglicana. Qual que é a diferença? No Brasil tem a Igreja Universal do Reino de Deus. Qual que é a diferença? A diferença é que apenas uma veio de Jesus Cristo. A diferença é que apenas uma foi fundada por Jesus Cristo. A diferença é que apenas uma tem os sacramentos deixada por Jesus Cristo. A diferença é que apenas uma, Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A diferença é que Jesus não pediu para ninguém fundar igreja. Jesus pediu para nós fazermos discípulos em todas as nações. Que alegria! Nós estamos em uma instituição que tem mais de 2000 anos, que é segura, que é sólida. Nos alegremos por sermos católicos. E o padre encerra dizendo assim, já ouviram eu dizer isso outras vezes: a igreja é muito mais do que um padre. A igreja é muito mais do que um bispo. A igreja é muito mais do que o Papa. Gente, padre muda, passa, daqui a pouco vai embora. Bispo muda, passa. Papa morre, vem outro. Tudo muda, mas a igreja continua a mesma. A igreja, não olhe o embrulho, não olhe a fitinha que está embrulhada, veja aquilo que está dentro, veja aquilo que é o essencial. A igreja é fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu digo com muita segurança e com muita alegria: nasci, fui batizado e vou morrer católico, porque a igreja católica é a igreja de Jesus Cristo. Na igreja católica não nos nada daquilo que nós precisamos para nos salvar, para vivermos bem e para sermos felizes.